Obrigado. Então, tudo bom, gente? Tive que acabar trocando o horário aqui, alguns compromissos de manhã, mas feliz que a gente conseguir passar algumas funções aqui para vocês. Pessoal, então, o que eu gostaria de trazer hoje um pouquinho, né? Hoje eu queria trazer um pouco, jogar um pouco essas sementes, assim, do futuro, de algumas coisas que a gente não usa tanto hoje em dia, talvez umas instalações residenciais de menor porte, mas que elas podem ser úteis conforme a empresa de vocês vão crescendo. Então, assim que a gente tiver um número maior de plantas e etc., a gente precisa tomar alguns cuidados e algumas situações que elas acabam acontecendo, né, que a gente vai precisar ter esse tipo de cuidado. Então, do que eu estou falando? Né? Eu dividi ela em algumas categorias. Vamos começar pelo mais básico, dentro do sistema de monitoramento. Né? Então, bom, para quem não conhece a Sungrow ela começou em 97, na China, chegou no Brasil em 2017, já é uma empresa muito consolidada, né? Então, no mundo ela já tem 269 gigas, no Brasil 6 gigas. Então, é uma empresa que quando a gente fala em solidez de mercado, a gente não tem nem o que discutir, né? A gente trabalha em vários segmentos, sendo o solar um deles, e o principal que a gente tem até hoje, né? A gente está trazendo outras coisas conforme os mercados vão ficando mais maduros, mas por enquanto o solar o nosso carro-chefe, né? Então, como eu comentei, é uma das maiores empresas de solar do mundo, então com 100 gigawatts de produção anual, né? E aqui no Brasil, como eu comentei, desde 2017, ao todo já instalamos 6 gigas aqui. Então, qual que é a ideia? A Sungrow chegou até onde ela está, 25 anos agora, né, esse ano, investindo muito em pesquisa. Então, a gente saiu um pouco dessa ideia que a gente tem de deixar o inversor só para fazer essa parte de conversão de potência. Outras funções podem ser incorporadas nele, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui da nossa inovação na parte do nosso monitoramento, tá? Uma coisa bacana que a gente pode ter aqui é, por exemplo, imagina que vocês têm várias usinas dentro do mesmo bairro, por exemplo, e vocês querem saber qual delas que não está performando muito bem. Então, vocês conseguem facilmente no monitoramento criar um templatezinho aqui com todas essas usinas e quais tipos de parâmetros vocês querem comparar. Então, aqui nesse nosso caso aqui, a gente está dando uma olhada e acho que ele está... acho que o apontador não está funcionando, mas a gente consegue ver nesse caso aqui qual que é a geração diária mostradas aqui mensalmente. Então, o que a gente pode ter, por exemplo? A gente pode medir também tensão CA. Então, se a gente tem um cliente que reclama que ele está tendo muita oscilação na rede, se a gente tiver todo mundo mais ou menos dentro do mesmo condomínio, a gente fala, não, realmente, condomínio inteiro a gente teve essa variação, a gente consegue salvar isso em forma de relatório. Então, a gente consegue ter esse tipo de comparação entre plantas de uma forma simples. Esse foi um dos parâmetros que eu escolhi. Eu escolhi, então, geração diária, mostrada mensalmente. Mas tem um outro que também pode ser interessante, que é a geração normalizada, com base na potência instalada. Então, o que isso quer dizer? Imagina que você instalou ali uma usina de 3K, ou em outro lugar uma usina de 5, e daí você tem que ficar calculando assim, nossa, não, mas no fulano eu instalei 5, no Beltrano eu coloquei 3, então se ele está com 3 em 5, tá bom, ou não está, você consegue olhar pelo valor normalizado, né? Então você consegue ver qual a porcentagem que ele está produzindo com base no que você instalou. Então, são facilidades que você teria já incluídas no próprio sistema de monitoramento. Você consegue exportar esses valores aqui em Excel. Então, se você tiver uma própria plataforma de relatórios que você quer mandar para o seu cliente, talvez semanalmente, mensalmente, você consegue exportar esses dados facilmente e usar seu próprio programa de gráficos, por exemplo, né? Você consegue aqui também fazer a manutenção remota do seu inversor pela própria plataforma do iSolar Cloud. Então, quem aqui já não passou pelo problema de, tipo, faz a instalação, mas daí para você conseguir acessar os parâmetros locais do logger, você tem que ter alguém ali, ou com o celular na mão, ou então você deixa um celular ligado na rede, daí você tem que ficar varrendo a rede o tempo todo, acessar por VPN. Por aqui, você consegue fazer acesso local pela própria rede. Então, uma vez que você garante que o logger está conectado na rede do cliente, você já consegue fazer esse tipo de modificação, né? Consegue fazer também alteração de parâmetros, né? O que isso aqui pode acabar acarretando? Por exemplo, imagina que a gente tem um lugar onde você tenha
variação de rede muito brusca, ou então que você acha que você acabou configurando errado quando você saiu, né? Então, enquanto você faz isso, você consegue fazer alterações dos parâmetros de forma remota, né? Além disso, você consegue também fazer uma atualização remota de firmware. Então, por exemplo, você garante que o seu firmware está sempre atualizado sem você ter que ir fisicamente até o local, né? Então, é bem simples para a gente fazer isso. A gente pode ver aqui, entrando aqui no próprio tela aqui do iSolar Cloud, você consegue selecionar o seu inversor, consegue ver se tem alguma versão de firmware mais nova disponível e simplesmente fazer a alteração. Bom, então, essa parte do monitoramento ela é um pouco mais comum, tá? É uma coisa que a gente tem principalmente para os sistemas residenciais, mas quando a gente começa a ter sistemas um pouco maiores, já industriais, já dentro do agro, a gente começa a ter alguns tipos de requisitos importantes. Então, falar um pouquinho do que é o contato seco que a gente tem para uso de gerador e o que é esse Q noturno, né? Em alguns fabricantes chamam isso aqui de SVG, tá? Então, basicamente, qual que é o sistema? Geralmente, a gente tem, principalmente, por exemplo, uma granja, a gente tem ali uma produção, a gente tem motores de indução ali que não podem parar em determinadas épocas do ano por causa da vida do frango. Então, a gente tem que garantir que o sistema esteja sempre alimentado. Então, a gente deixa ali ele alimentado na rede com um backup ali de gerador. Mas quando o gerador entra, a gente não quer que os inversores eles entrem e comecem a fornecer potência para o próprio gerador. Então, a gente precisa de uma forma de retirar os inversores da rede quando o gerador entra, né? E o próprio inversor da Sungrow, ele já tem um contato seco integrado, onde você consegue fazer essa retirada dos inversores da rede assim que você tem algum sinal de comando. Geralmente, no próprio gerador, né, no grupo motor gerador, a gente tem esse sinal de comando que ele consegue fazer essa retirada do inversor da rede. Então, a gente coloca um contatorzinho simples ali dentro da entrada de contato seco e a gente consegue fazer essa retirada dos inversores dali. Tá? Então, essa é uma coisa bem simples, dispensa o uso desses quadros de automação, né, mais complexos que a gente vê por aí. Uma outra coisa bem que a gente tem, dentro do agro também, de novo, dá o exemplo da granja, né, a gente usa muito, por exemplo, motores de indução ali. Então, a gente já está trabalhando com um fator de potência diferente de 1. Não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes a gente tem ali uma planta já funcionando, a gente coloca o solar e o que acontece? Ele disponibiliza toda a potência ativa, mas a potência reativa continua vindo da rede. E daí o que acontece? O cliente acaba pagando uma multa de reativo de potência, sendo que, na verdade, a gente colocou o solar para diminuir a conta dele. Então, o que está acontecendo? Quando a gente faz esse tipo de instalação, né, a gente vai ter uma alteração no fator de potência. Nosso fator de potência fica pior. Beleza. Então, o que a gente faz? A gente pode tirar o solar, mas também, se a gente usar o próprio inversor para a gente corrigir o fator de potência, a gente acaba produzindo um pouco menos, porque a gente está usando uma parte dessa potência aparente ali para corrigir, para fornecer a potência reativa. Ou então a gente aumenta o banco de capacitores, mas daí tem um custo adicional. Então, qual que é uma boa solução que a gente pode fazer para isso? A gente pode usar o inversor para processar essa potência reativa durante a noite. Então, durante a noite, a gente consegue colocar o nosso próprio inversor para fazer essa compensação da planta para que o cliente evite de pagar essa multa, né? A gente vê isso também em usinas maiores, onde as usinas são só para geração, que a gente compensa as perdas do transformador em vazio, né? Quando você não está gerando nada, você geralmente coloca um SVG ali, coloca um Q noturno para fazer essa compensação de reativos também, né? Bom, então, esse é falando ainda de reativos, né? A gente abre aqui uma porta grande para vários tipos de coisas que podem acontecer. Então, quando a gente começa a partir para plantas um pouco maiores, começa a ir para a indústria, começa a ir para a agropecuária, é um tipo de preocupação que a gente tem que ter. Um dos pontos que a gente comentou é no SVG, mas o controle de reativo ele é muito importante em outros pontos também. Então, por exemplo, o controle de tensão. Em alguns casos, a gente vai precisar fazer o controle de tensão usando potência reativa, por exemplo, né? Então, como que a gente pode pensar nesse controle de fator de potência, né? Existe 2 tipos de curvas dentro dos nossos inversores que elas podem ser setadas para fazer o controle
de reativos. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui é uma curva baseada na tensão CA. Então, conforme, por exemplo, nessa curva A aqui em princípio, né, a gente tem quanto mais baixa a nossa tensão CA, mais o nosso fator de potência ele vai aqui para o indutivo. Quanto maior essa tensão, mais ele vai para o capacitivo, né? Ou então a gente pode colocar um limite um pouco mais brusco, né, que é essa segunda curva, essa curva B. Então ela vai trabalhar dentro desse ponto P1 até um certo ponto, e assim que ela chegar no nível de tensão um pouco maior, ele vai descer para essa curva B. Então a gente consegue fazer esse controle de reativos devido à tensão de entrada. Mas essa não é a única forma. A gente consegue ver o controle de potência reativa também pela potência ativa. Então, se vocês derem uma lida na Hack Metro, que saiu esse ano, né, a gente tem essa opção dos inversores de fazer o controle de potência reativa quando a potência ativa ela passa de um determinado valor. Isso aqui é muito importante em casos que a gente está tendo alarme de sobretensão. Por quê? Porque a nossa linha, a gente consegue exportar ela até um determinado limite ali de potência ativa. Daquele limite para frente, a gente pode acabar esbarrando num limite de sobretensão, mas se a gente começar a usar a potência reativa para controlar essa tensão, a gente ganha mais uma margenzinha ali de potência ativa que a gente consegue exportar na rede. Então a gente consegue, de fato, aumentar um pouco o que a gente consegue exportar para a rede, fazendo controle de reativos também, né? Então a gente tem praticamente essa curva aqui, se vocês compararem, ela é bem próxima dessa curva que a gente tem aqui no Inmetro. Então, no Hack Inmetro, a gente tem para inversores acima de 6, a gente já tem essa possibilidade, né, 6 kW. Então, o que acontece? Quando ele chega ali nesse ponto B, de 50%, a gente começa a processar ali potência indutiva. Isso faz com que a tensão caia e a gente ganhe uma margem ali para a gente conseguir exportar mais. Então, por que isso é tão importante, né? Quando a gente esbarra nesses limites de sobretensão, a gente começa a ter problemas ou com a concessionária, ter que trocar o trafo da rua, ou ter que ter algum problema ali na linha de transmissão, ou então a gente começa a limitar a potência ativa que a gente quer mandar para a rede e começa a influenciar no impacto que a gente tem com o nosso cliente. Então, o controle de potência reativa, perdão, ele pode ser uma solução que a gente tem para a gente fazer esse controle de tensão também. Fora que em alguns casos isso é realmente exigido pelo cliente, tá? Bom, e falando, né, nessa geração impactada, um outro problema que a gente costuma ter é um problema da gente não saber exatamente como que vai ser o ano que a gente vai estar usando ali o nosso sistema. Então a gente não sabe qual que vai ser a potência de fato que a gente vai produzir em cada um dos dias e qual que vai ser a geração no final do ano. Como que a gente faz para resolver isso? Seria tão prático se a gente conseguisse colocar uma célula de referência no nosso próprio monitoramento, né? E é de fato o que a gente consegue fazer. A gente consegue acoplar dispositivos externos para a gente fazer esse controle menor. Então, esses aqui são os dois casos clássicos que a gente tem de briga com o cliente final, que é falta de geração por um ano atípico, né? Ou então problemas de produção porque a gente não sabe quanto que o cliente está de fato consumindo. Então, às vezes a gente vai lá, coloca o sistema e o cliente aumenta a carga. E daí depois ele vem reclamar que o nosso sistema não está gerando o suficiente, né? Sendo que, na verdade, aconteceu um aumento ali de consumo. O que a gente pode fazer para fazer isso? A gente pode tirar a dúvida com isso. Vamos colocar um smart meter. E daí, para a gente evitar a gente ter várias plataformas e integrar com SCADA e ter que programar tudo de novo, a gente consegue acoplar esses dispositivos dentro da mesma plataforma de monitoramento, né? Tanto o smart meter quanto a estação meteorológica, né? Então, essa integração de equipamentos é o que a gente vai usar para a gente usar esses dispositivos externos, né? Não precisam ser dispositivos da Sungrow, podem ser dispositivos que se comunicam aqui com a rede RS485, e inclusive esse é o mesmo sistema que a gente vai utilizar para fazer o nosso grid zero, né? Então o grid zero nada mais vai ser do que o logger pegando as medições ali do medidor trifásico, processando e pensando, bom, beleza, se a gente está com uma carga de tanto e os inversores estão com uma carga de um pouco maior, a gente limita a potência ali na entrada para a gente conseguir ter esse consumo todo ali pela carga e não vai ter nada de exportação. Então, é um conceito mais ou menos simples que a gente consegue implementar dentro do nosso próprio sistema de monitoramento, né? Então, essas são algumas funções que a gente vai ter
que talvez vocês possam não utilizar agora, ou então se estiverem usando agora, já que ótimo, a gente está aqui para tirar essas dúvidas, mas são funções que quando a gente fala de adicionais dentro do nosso inversor, são coisas que elas são importantes da gente ter isso mais ou menos na ponta da língua, né? Essa parte de reativos, teve uma época que isso foi muito comum, né? Principalmente dentro da indústria, quando a indústria começou a achar interessante isso, né? Mas essa parte dos reativos e multa por reativos era uma coisa bem comum, né? Então é uma coisa bacana que eu queria deixar à disposição para vocês, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem entrar em contato com a gente, isso aqui é meu e-mail. Se vocês tiverem alguma recomendação, algum estudo de caso, a gente pode conversar. A gente está aberto aqui para qualquer uma dessas sugestões. Ok? Então, obrigado, pessoal. Acho que deu o tempo mais ou menos certinho. Obrigado, hein?